Well, life has nearly killed me and my mind has put me on the edge. Beleza, gente? Sobre o livro do Raymond Chandler, O Longo Adeus, tá? Essa aqui é a minha edição da Alfaguara. Recomendo, é uma edição muito bem impressa, tá? Por incrível que pareça, é uma papel de um tom amarelado claro, bem agradável. Você vai aparecer aqui. Uma letra bem agradável também de ler, então bem tranquilo. Sobre o que trata essa história aqui, tá? É uma história que o nosso personagem principal, o detetive do é o Philip Marlowe. E ele é um detetive particular, digamos assim, bem pobre. Basicamente, ele é bem pobre e ele não tem nem um pouco de vergonha de admitir isso. Em que ele encontra um alcoólatra chamado Terry Lennox, casado com uma... Quem fugiu o nome da esposa dele agora? A senhora Lennox, eu me referi a ela dessa forma. E que eles se encontram no início, assim, ele se depara com ele meio bêbado na rua, eles acabam formando meio que uma amizade de bebida. Eles saem para beber por alguns dias, assim. Até que chega, passado uma semana ou duas, o Terry aparece na porta do Marlon, pedindo ajuda para ele, sem explicar o que tá rolando. Ele tá quase pensando assim, eu tô em fuga. Eu preciso que tu me ajude, não pergunta. E o Marlon, vou me encrencar com isso? E o Terry, não pergunta, só me ajuda. E o Marlon, feito, vamos. Leva o cara para um aeroporto. Bem parceria mesmo de amigo, né? Tô precisando de Mano, problema, parceria, não assim, pergunta nada, vai lá e ajuda. Não pergunta nada. O Terry podia estar com um saco preto, com um cadáver dentro, sangrando, e tipo assim, não pergunta, me ajuda. E o Marlon, vamos. Vamos lá. Vem nessa. Vamos nessa. E aí parte para o aeroporto. Ele parte para o aeroporto meio clandestino para ele fugir para o México. E eu, beleza. Passou essa fase, daí a polícia vai atrás dele, descobre que a esposa dele morreu, a senhora Lennox. Acham que foi o Terry que matou. Só que como o Marlon não sabia de nada dessa história, ele só sabia que o cara chegou no meio da noite pedindo ajuda, você me ajuda a sair daqui. E o Marlon, tipo, então tá. A polícia põe uma prensa nele, deixa ele em cana por uns dias, tentando amassar ele, assim, ó. Não falou nada. Tanto que ele nem sabia, na verdade. Ele ficou sabendo mais por boatos e pela polícia depois, basicamente. Aí o caso começa a ser abafado, porque o pai da senhora Lennox é um cara rico. E ficou tudo meio que assim, ó, de molho. Aí no meio dessa história aparece um outro caso, vindo por um editor de jornal de livros, querendo que o Marlon seja uma espécie de babá de um escritor chamado Roger Wade, se não me falha a memória. Aí ele conhece o Roger Wade, conhece a senhora Wade, a Eileen Wade, e começa meio que ajudar ele, de uma forma, porque o cara assim tem problema de bebida, forte. Aí vai, vem. O Marlon acaba conhecendo a irmã da senhora Lennox, que morreu. Os casos não parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse livro dá uma quebrada, né? Porque tu começa achando que vai ser um caso ali relacionado ao Lennox. E aí, de repente, o cara foi pro México e pum, sumiu o cara. Tipo assim, todo o arco do Lennox no início, acho que não dura umas 30, 40 páginas, talvez. É rapidinho mesmo. Mais ou menos. É curto, assim, tu lê isso muito rápido. Terminou o Lennox, ele morreu. O Mago chega até a fumar um cigarro e botar uma xícara de café em lembrança ao Terry. E é isso aí. E toca pro caso do Wade. Aí vai, vem. Aí sempre volta no meio da história, volta o caso do... Porque parece que o Terry... Fica aquela coisa, ele morreu no México, ele fica sabendo que ele morre no México. Mas daí, ele morre no México ou ele foi morto lá no México? Porque uma coisa que dá a entender que ou ele se suicidou... Ou ele foi suicidado. Fica essa coisa assim, volta e meia volta assim, no meio da história. Mesmo no meio do trampo com a família Wade, o casal Wade. Volta o caso do Lennox do nada. E o Lennox já saiu da história já faz tempo. Mas o caso da morte da senhora Lennox, que o Terry está sendo acusado, às vezes também volta. E fica assim, vai, vem, o Marlon tentando manejar a Wade, a Ellen Wade, a esposa do Roger, e mais o Roger. Eu vou até adiantar um pouco, tem muita coisa que rola, até que chega um ponto que
O Roger se mata. Só uma pergunta, tu vai fazer uma análise com spoiler ou Bonda? Ah, perdão. Um pouquinho de spoiler, porque senão fica. Mas eu vou tentar conter os spoilers, então. Vou tocar da. Boa observação, Charles. Mas vou parar no spoiler aí. Aí que acontece umas reviravoltas e outras pessoas voltam na história, que não estavam mais na história lá no início da investigação. Uma coisa bem louca. E isso é uma coisa muito diferente de todos os livros que eu já li de policial até agora, porque o Raymond ele escreve de uma maneira muito orgânica. Por exemplo, começou com o Lennox, aí teve todo, tipo assim, parece que a história vai ser em torno de todo o caos do Lennox. Sim. O Lennox sai da história, entra a família Wade, tipo... Mudou o episódio, né? Já é o episódio da semana seguinte. Mudou o episódio, assim, de uma maneira muito orgânica e tipo... ok. Mas vale a pena. E eu gosto do Marlowe. Às vezes eu gosto, às vezes eu dou umas porradas nele, porque... eu não li Don Quixote, eu admito isso, é o meu pecado. Vou ler Don Quixote ainda. Mas da minha ideia mental que eu tenho de Don Quixote, o Marlon tem muito Don Quixote na cabeça. Ele é muito, tipo assim... Ele liga o foda-se e vai. Tipo assim, de uma maneira muito... eu vou me ferrar com a polícia. Foda-se. Porque ele tá sempre na corda bamba com a polícia porque eles não gostam de detetive particular. Porque ou eles se metem na investigação, ou eles subtraem provas, ou eles escondem testemunhos, ou eles escondem os potenciais suspeitos. Então a polícia não gosta muito do Marlon. E o Marlowe, ele tem um lance de que ele é um cara durão que não quer bancar o herói, mas ainda ele tem um bom coração por trás desse cinismo dele, né? Ele quer ajudar. Sim, ele é cínico, assim, e é tipo assim, foda-se. Aí quando ele vê, tô indo lá eu marchando contra o moinho de vento, sabe? Bem louco. E ele é engraçado, né, o Bondan? A maneira como ele descreve as pessoas é muito engraçada, né, cara? E a maneira como o Chandler ele descreve os personagens, as fisionomias, os trejeitos, dá pra ver que ele consegue ser bem detalhista de uma maneira muito, muito dinâmica e Não divertida, né? Muito Sim. divertida. E às vezes nos diálogos com a polícia, às vezes ele tem umas sacadas com eles nos diálogos entre o Marlon e o policial de ocasião, assim, que, às vezes eu fico... E eu não sei se ele tá debochando do policial, mas ele tá com pena do policial. E nem ele às vezes sabe disso, né, cara? Não, nem às vezes ele sabe, é muito engraçado às vezes. Eu tenho uma outra obra, eu li várias deles aqui. Tem uma outra obra dele que tem o detetive Note, e, tipo, o Note é o detetive mais feijão com arroz que tu possa imaginar, assim, é bem básico, ele não tem as sacadas que o Marlowe tem, e o Marlowe sabe que ele não tem as sacadas. Qual é que é o nome desse outro detetive? É o Nucci, mas ele é de outra obra, não é desse aqui. Não é do Longo Adeus, é do Adeus, Minha Querida, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, é esse. É muito engraçado as observações que ele faz. Eles fazem, e tem certas observações dele com relação a outros membros da força policial, que tipo, deboche puro. É tipo assim, a pegada é meio house, mas um pouco mais suave. Isso, realmente ele tem bastante de House. Provavelmente o House se inspirou O House foi inspirado ele assim para fazer a interpretação dele. Ele tem bastante disso. E tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar aí sobre a obra aí, da leitura, algum personagem, alguma coisa aí que te chamou mais atenção, alguma curiosidade? O Longo Adeus, assim, graças ao Charles, antes que eu desse spoiler a mais do que eu já estava dando, vale a pena ler. Tem uma reviravolta muito show Tem mais 3 reviravoltas no final. Eu fiquei assim, nossa senhora. Quando tu acha que a história acabou, o Chandler continua escrevendo mais coisas depois da história. Esse aqui do Longo Adeus. Os outros 2 livros dele que eu li não tem esse efeito, que é o Adeus, Minha Querida e A Irmã Mais Nova, mas valem a pena. E o Marlowe é o típico... Ele não chega... Assim, ele tem um ar do Conan, do Howard, mas não chega a ser tão pegador quanto o Conan. Sim. Ele, tipo assim, ele gosta de... eu noto no estilo do Chandler que gosta de fazer um Marlon um tipo de pegador, mas mais de flertar. Sim. Ele gosta de flertar muito com as mulheres, algumas das mulheres da
das histórias dele. E uma coisa que é engraçada é que muitas vezes as mulheres dão em cima dele, né? Sim! Ou elas ficam bravas porque ele não deu em cima delas. Né? Ele pega, Ou porque ele é uma ele. mulher que se apresenta toda assim para chamar a atenção do homem e ele ignora. E ele deixa as mulheres Sim, pé da vida com isso, né, cara? Daí às vezes elas sim, correm sim. atrás dele. É Sim. muito bom, cara. É muito Até ia bom falar mesmo. de outro livro dele que ele faz, rola uma situação chata, mas eu não vou comentar porque eu vou deixar para o próximo um outro episódio. Que ele tá dando em cima de uma mulher e. Ah, chega o marido. Aí eu, tipo, puta merda. Mas, desculpa, voltando ao eixo do conto, né? Esse é o estilo que o Raymond tem no livro dele, tá? Ele tem essas reviravoltas aí que ele vai e vem. Não fica, tipo assim, o livro todo só num caso. Não é. Na verdade, ele trata, dependendo dos 3 livros que eu já li dele, tá? Mas o Longo Adeus, ele começa num caso, parte para um outro caso, e daqui a pouco fica um primeiro caso voltando de uma forma indireta. É o estilo dele, e me impressiona a maneira como não fica uma coisa artificial, na maneira como flui o texto. Fica uma coisa muito orgânica. Tipo assim, tem esse caso para tratar, mas eu tenho mais isso aqui no meu arquivo que está tipo assim, no meu prato para lidar. Eu gostei muito disso na maneira como o Chandler escreveu a história dele. Realmente é uma Sim, coisa que não é tipo que nem o Conan Doyle com o Sherlock Holmes, que é uma coisa muito difícil. Assim, esse é o meu caso, eu vou nesse caso do início ao fim. Fica uma coisa muito linear. E no sim. Raymond não tem esse problema. E realmente é uma leitura bem gostosa mesmo de fazer, né? Tu lê isso aqui. Olha, esse livro aqui do Longo Adeus é considerado um dos melhores dele. Na Alfaguara, ele tá com 395 páginas. Gente, vocês leem isso aqui em menos de uma semana. Ele Até lê mesmo. em 4, 3 dias, dependendo do ritmo de leitura de vocês. É uma leitura assim que voa. Literalmente voa. E dá E dá vontade de ler mais, prazer. né? Dá Recomendo tu vontade de pegar ler aí A mais. Dama do Lago, que é bem legal também, curti pra caramba A Dama do Lago. Tô Vale a esperando pena para esse que livro. chegue. Daqui a pouco tu traz aí pro próximo Tomos Tá, Míficos aí, ou num futuro deles, né? pode deixar. Então, Charles, vai comentar agora para nós A Estrada, do Cormac McCarthy? Exatamente. Só uma coisa antes de tu encerrar, ô Juliano, quem é o tradutor do livro aí da Estrada? Boa pergunta, deixa eu te Ou a confirmar. tradutora aí? Sim, deixa eu já te. Deixa eu isso legal, me dizer. Sim, aqui. Deixa eu ver se me diz. Tradução de. Por cima. Capa, foto, revisão. Se for que nem a Estrada, tá na segunda folha, ou segunda folha não. Pois é, mas. Não tem tradução? Não, tem, todos. Que Grafia estranho. atualizada, segundo arco ortográfico, copyright, parará, capa, retina 78, foto do autor, parará, revisão. Por incrível que pareça, não temos um nome de tradutor. Que coisa Que absurda. loucura. Bom, A tradução. Perdão, falha minha do leitor. Braulio Tavares. Tá bem grande aqui na outra página que eu estava focando na ficha corrida do livro. tá certo. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu tava olhando aqui fixamente o que você estava achando. E eu, tipo, cadê o tradutor? Não aprendeu nada de detetive aí com o Marlon aí, cara. Vai ter que Não ler mais aprendi. obra dele.